começou-se então a falar sobre Abrão, pai da fé. E eu queria rapidamente recordar um pouco fazer uma recapitulação rápida sobre a vida de Abrão. Abrão, então, conforme nos relata a Bíblia, lá no capítulo 11 de Gênesis, se os irmãos já quiserem abrir as suas Bíblias, então, em Gênesis, a partir do capítulo 11, aí nós não vamos ler o capítulo 11, mas para os irmãos poderem acompanhar, Gênesis capítulo 11, verso 26, diz assim: viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. Então, o pai de Abrão, Terá. Terá era descendente de Sem, filho de Noé. Fazendo um paralelo aí com o texto de Josué, capítulo 24, que fala um pouco de Terá, pai de Abrão, diz assim o verso 2 do capítulo 24: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abrão, e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então Terá, pelo texto bíblico aqui em Josué, não temia Deus. Terá adorava outros deuses, e esse foi o contexto que com certeza Abraão cresceu, vendo seu pai adorar outros deuses, seu pai sem conhecer o Deus verdadeiro, né? Lá dos antepassados dele, Terá então não adorava ao nosso Deus. Sequência então, Abraão casou-se com Sarai, a gente pode ver isso aí no capítulo 11, versos 29 e 30 de Gênesis. Sarai que era estéril, né? Portanto não podia ter filhos. Ainda no capítulo 11, verso 31, Abraão sai de Ur e vai para Arã, onde Deus fala com Abraão pela primeira vez. Então, a partir daí, nós temos uma ruptura, né, dentro da história de Abraão. Abraão tinha aquela cultura politeísta do seu pai, né, enfim, aquela cultura pagã do seu pai, e a partir daí Deus fala diretamente com Abraão, e a vida de Abraão começa a mudar então. Com 75 anos de idade, Abrão sai então de Arã e vai para Canaã. Capítulo 12 de Gênesis, então, fala um pouco sobre essa saída de Abrão. E Deus falando com Abrão, né? Diz assim, a partir do verso 1, ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era o sobrinho, né, de Abrão. Tinha Abrão 75 anos de idade, quando saiu de Arã. Então, a peregrinação, então, de Abrão começa a partir daqui. Abrão, conforme todos sabem, é conhecido como o pai da fé. O Senhor chamou Abrão, então, quando ele ainda vivia lá em Ur, né, terra dos seus pais e sua terra também. Deus ordenou que Abrão deixasse a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai, e partisse, então, nessa peregrinação, rumo à terra, então, que Deus estava prometendo para Abrão. Abrão creu, material e espiritual a Abrão e todos os seus descendentes. Prometeu também um grande nome para Abrão e a sua descendência. Sequência, então, a história de Abrão, após alguns anos em Arã. Abrão partiu para Canaã com Sarai, sua mulher, e ainda com seu sobrinho Ló, né, e outros parentes e bens que ele já tinha, então, naquele momento. Eles chegaram a Siquém, onde Abrão ali edificou um altar ao Senhor. Então, a gente começa a ver que Abrão, de fato, começou a crer em Deus, tanto que na peregrinação hostil de um povo guerreiro, de um povo que queria ser dono, né, de toda aquela região que era dos cananeus. Mesmo assim, ele confiou em Deus e se estabeleceu ali. No verso 9, então, nós vemos que Abrão seguiu dali para o deserto de Negueb, que fica mais ao sul ainda. E aí começa o texto que a gente vai meditar um pouco mais profundamente hoje. Gênesis 12, a partir do verso 10, de 10 a 20. Diz assim a palavra de Deus: houve fome naquela região. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer:
é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e tudo que possuía. Meus irmãos, a gente consegue ver claramente nesse texto aqui que Abraão passou por alguns momentos de deslizes na fé dele, né? Então, Abraão passou a viver numa terra onde havia grande fome naquele momento, toda aquela região, muita seca, fome, e Abraão deixou esse lugar, então, que Deus indicara para onde ele deveria ir, e foi para o Egito, desceu mais ainda para o sul, chegando ao Egito. Essa mudança, então, trouxe alguns problemas para Abraão. O patriarca, então, Abraão, pai da fé, começou a alimentar o medo obsessivo de Faraó, que o próprio Faraó pudesse matá-lo. Então, com isso em mente, Abraão convenceu Sarai a mentir e, nessa mentira, dizer para aquele povo lá do Egito que Sarai era sua irmã. Bom, verdade, Sarai era sua irmã, mas meia-irmã. Mas além disso, e acima disso, Sarai também era esposa de Abrão. Esse artifício que Abrão usou, até que deu certo no primeiro momento, né? Ele chegou, apresentou Sarai como sua irmã, e ele foi recompensado, né, generosamente por Faraó. O Faraó, cheio de interesses, deu muitos presentes, né, e bens, né, para Abrão. Mas essa mentira não funcionou exatamente da forma que eu acho que Abrão deve ter planejado. Primeiro que Sarai foi levada de Abrão, né, foi tirada de Abrão e foi juntar-se ao harém de Faraó. Então eu acho que as coisas já não saíram exatamente como Abrão tinha planejado. Segundo, o próprio Faraó e toda a sua casa sofreram por conta dessa mentira de Abrão e dessa posição do Faraó grandes pragas. A casa de Faraó sofreu com grandes pragas. E por fim, esse plano mentiroso de Abrão também culminou numa situação vergonhosa para ele, onde ele foi deportado do Egito, foi posto para fora, né? O Faraó falou: olha, sai daqui, você não pode ficar aqui conosco. Faraó então descobriu o engano e agiu de modo mais justo que Abrão. Após reprovar a atitude do patriarca, mandou-o de volta para Canaã com todas as pessoas que estavam com ele e com todos os bens que Abrão tinha. Esse incidente chama a atenção para o fato de que não devemos travar batalhas espirituais empunhando armas carnais, e que os fins não justificam os meios, e que é impossível pecar sem sofrer consequências. Deus não abandonou Abrão, apesar desse pecado de Abrão, apesar da mentira de Abrão, contudo, e da desobediência de Abrão, né? Contudo, permitiu que ele sofresse as consequências pelo seu pecado. Ele foi humilhado publicamente e expulso do Egito em desonra. Podemos observar então, gente, eu queria que a gente pensasse agora com mais detalhes, em alguns fatos que aconteceram no decorrer dessa história de Abraão, onde é possível aprendermos algumas lições para nossas vidas, no nosso dia a dia. Primeiramente, Abraão tem a sua fé abalada, né? A sua fé cai por terra quando ele tenta resolver as coisas com seus próprios recursos. Após Deus falar com Abraão sobre sua promessa, Abraão tem seu primeiro momento de vacilo ao tentar resolver por conta própria a adversidade pela qual ele estava passando ali no Negueb. Lembra-se? Negueb passando seca, fome, o povo passando fome. Então,
Abraão, sem consultar a Deus, resolve partir dali daquela terra e procurar uma solução para ele e para sua família. Então ele até começa bem a sua jornada. Deus fala com ele, ele obedece a Deus, ele sai da sua terra e vai para Canaã. Mas quando as circunstâncias que ele vivia começam a não ficar muito boas durante aquele período de fome e sede, sem consultar a Deus, ele resolve sair do Neguebe e vai para o Egito. Ele deve ter pensado que, de repente, indo para o Egito, um país próspero, um país que ficava ali, que ocupava toda a faixa fértil do rio Nilo, né? Os irmãos sabem que anualmente o rio Nilo tem aquelas cheias, né? E essas cheias levam água e muitos nutrientes para a terra. Então toda aquela área na beira do Egito, né? Sempre muito fértil. Então o Egito tinha uma área de muita prosperidade com isso. Abraão, então, tem sua fé abalada pela situação em que se encontrava e acaba se esquecendo de Deus. Abraão para de confiar no que Deus havia falado lá no verso 2, quando nós lemos antes, que fala assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o nome, se tu uma bênção. Ora, se Deus prometeu para Abraão que faria dele uma bênção, por que o medo do faraó matá-lo, né, quando ele descesse para o Egito, quando ele chegasse lá no Egito? Abraão deixou de confiar em Deus e passou a confiar em seus próprios recursos, em seus próprios planos. Abraão deixou de confiar nessa promessa, então, que Deus fez para ele antes. Nós também passamos, irmãos, por diversas situações de nossas vidas onde deixamos de confiar em Deus. Deixamos de confiar nas promessas de Deus quanto ao nosso sustento espiritual e até mesmo, irmãos, quanto ao nosso sustento material, quando não confiamos e obedecemos plenamente a Ele. Diferente de Abraão, que Deus até aquele momento tinha falado diretamente com ele uma vez só, nós somos privilegiados, porque nós temos um Deus que fala conosco diariamente, que fala conosco a todo momento. Como? Basta que nós abramos a sua palavra, abramos a Bíblia, nós meditemos em cima da palavra de Deus. Deus fala conosco, então, a todo momento, diariamente. Então, nós precisamos sempre recorrer a esse estudo das Escrituras Sagradas para conhecermos mais e mais a Deus, conhecermos a vontade de Deus sobre nossas vidas e obtermos sabedoria vinda de Deus, para que não caiamos nesse mesmo problema que Abraão caiu, de não confiar em Deus e tentar resolver as coisas por conta própria. Dessa forma, então, meus irmãos, sendo submissos a Deus, certamente Deus fará sua obra maravilhosa em nossas vidas e não nos desviaremos dos caminhos dele, porque à medida que conhecemos mais a Deus, nós conseguimos andar mais nos seus caminhos. E nós, andando nos seus caminhos, a gente vai evitar resolver as coisas das nossas vidas, os problemas das nossas vidas com os nossos próprios planos. Em segundo lugar, então, podemos observar, que a gente pode observar no texto, foi a mentira de Abraão. Abraão mentiu. Isso é incontestável, né? Como já comentei, Abraão, então, era meio-irmão de Sarai, né? Mas, acima de tudo, também ele era esposo dela. Abraão não levou em consideração a promessa que Deus tinha feito para ele sobre a sua descendência. Botou em prova essa promessa de Deus. E como eu já comentei, a mentira de Abraão trouxe sérias consequências para todo mundo que estava envolvido nessa história. Para Sarai, para o faraó e toda a sua casa, por conta das grandes pragas que Deus lançou sobre ele, e até mesmo para o próprio Abraão. Quem é o pai da mentira? Satanás. Satanás é o pai da mentira. E desde o Éden, Satanás usa da mentira para enganar, matar e destruir. A mentira de Abraão trouxe sérias consequências, além de outras mais que poderiam ter acontecido. Aí já é minha cabeça também pensando um pouco. A Bíblia nos fala que uma das consequências que essa mentira trouxe foi que Sarai foi levada para ser mulher de Faraó. Então pensem, nós homens esposos, vendo a sua esposa sendo levada para ser mulher de outro homem. E aí já pensando aqui como um esposo, né, das broncas que eu levaria da minha esposa, ou das circunstâncias de algumas atitudes minhas enquanto homem, né, enquanto chefe do lar, por conta dessa minha mentira. Sarai poderia ter sido morta quando o faraó descobriu a mentira de Abraão. Isso é uma coisa que poderia ter acontecido, porque ela tinha sido conivente com essa mentira. Então ela conhecia a mentira, e ela concordou com essa mentira, e ela resolveu andar conforme a mentira que Abraão tinha proposto para ela, e foi até para o
para o palácio do faraó ser sua esposa. Outra situação também que poderia ter acontecido é que Sarai podia ter ficado com raiva de Abrão. Olha, meu marido me deixou, meu marido me largou, meu marido mentiu e por conta disso eu fui deixada, né? E fui levada embora para longe do meu marido, para longe da minha família. Mas o fato, irmãos, é que Deus puniu a Faraó. No verso 17, a gente leu que, porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, sua mulher. No momento como esse, mulher de Abrão, perdão. Um momento como esse, por exemplo, depois de descoberta a mentira, o próprio Abrão podia ter sido morto também. O faraó podia ter se enfurecido, podia ter ficado com raiva de Abrão. Né? Mentiroso, né? Você agora merece morrer. Então são diversas as consequências que podiam ter acontecido também. Mas Deus foi misericordioso com Abrão. Né? Deus não deixou de estar com Abrão em todos os momentos. A mentira, irmãos, então nunca é uma solução para os nossos problemas. A mentira sempre traz consequências que podem ser até mesmo catastróficas, como foi o caso que aconteceu lá com o faraó e a sua casa, que foi punido com grandes pragas. A mentira é uma das formas que nós, os pecadores, usamos para dar um jeitinho naquelas coisas erradas que a gente faz, aqueles pecados que a gente comete. Então vamos sempre nos lembrar, irmãos, que Deus é onisciente. Ele sabe e conhece todas as coisas. É impossível enganar a Deus. Não há como a minha mentira dar um jeitinho no meu pecado. Isso é impossível. Não é possível que a minha mentira consiga me livrar de um mal maior, que é o pecado. Não se iludam. Mentir nunca é solução. Infelizmente, na vida de muitas pessoas, a mentira é uma coisa corriqueira. Chega ao ponto de mentir tornar-se uma forma de vida, algo natural na vida de algumas pessoas. De tanto mentir, de tanto pensar dessa forma, as pessoas acabam internamente acreditando de que a mentira é uma verdade. A mentira deles é uma verdade. Isso é pecado, isso é pecaminoso. Mentira é pecado, meus irmãos, como eu já falei várias vezes. Então, ao mentirmos, estamos desobedecendo a Deus e desagradando a Deus. Outra lição que podemos aprender aqui é que Deus usa Faraó para advertir Abrão, para chamar a atenção de Abrão. A partir do verso 18, se os irmãos quiserem acompanhar. Gênesis 12, a partir do verso 18. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era ela a tua mulher, e me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E o faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Todos aqui já devem ter levado a alguma bronca dos nossos pais. E a gente sempre fica triste com isso, né? Quando a gente leva uma bronca, né? Algumas crianças até choram, ficam emburradas. Mateuzinho, meu netinho, quando a gente dá uma bronca nele, ele corre para debaixo de uma mesa, debaixo de uma cadeira, ele tenta se esconder. Ele fica chateado com a bronca. Né? É engraçada essa postura dele. Mas ele corre para longe da gente, e tão chateado com ele fica, né? Levar a bronca de um chefe também no trabalho é uma coisa muito desagradável, né? Uma coisa que com certeza não deixa nenhum de nós feliz. Imagina, então, levar uma bronca do mais alto governante de um país. Imagina, então, levar uma bronca de um presidente, de um rei, de um príncipe ou de um faraó, que foi o caso de Abrão aqui. E o faraó deu, de fato, uma verdadeira bronca em Abrão, né? Só faltou o faraó pegar Abrão, colocar num quartinho do castigo ali, né? Como se ele fosse um menino mal criado, né? E até ele aprender a não falar mais mentira. Já pensou essa situação? Como seria degradante, né? Mas a mentira merece castigo, né? E Abrão foi castigado por conta disso. Deus usou o faraó para chamar a atenção de Abrão e adverti-lo sobre sua mentira, sobre seu pecado, sobre sua falta de confiança em Deus. Que vergonha para Abrão, então, meus irmãos, que vergonha. Estamos falando aqui, não é de qualquer um, estamos falando aqui do pai da fé, que teve sua fé provada no Egito e vacilou,
que colocou sua própria esposa em perigo e levou grandes pragas para a casa de Faraó. O Faraó, por outro lado, não era inocente, não. Ah, tadinho do Faraó. Não, ele não era inocente. Com toda certeza ele não era inocente. Bom, primeiro que ele não temia a Deus. Faraó não era, Faraó, só por isso já era merecedor das grandes pragas que Deus enviou para a casa dele. Mas também ele agiu de forma errada com Sarai. Ele pegou Sarai e levou para o seu harém. Por fim, a mentira de Abrão trouxe consequências para sua permanência no Egito. Abrão foi deportado, foi expulso do Egito e teve que voltar para a terra para onde Deus disse que ele deveria ir. Abraão saiu da vontade de Deus, fugindo para o Egito, e Deus fez com que Abraão voltasse para dentro da vontade dele, para dentro dos seus planos, quando ele foi expulso do Egito e voltou para Canaã. Não adianta, irmãos, a gente querer dar um jeitinho, mesmo com mentiras. Deus é poderoso, Deus é todo poderoso. Então Ele sempre faz com que as nossas vidas, nós que somos filhos dele, andem conforme a vontade dele. Mesmo que não entendamos, mesmo que queiramos fugir de situações de seca, de fome, de catástrofe, que era aquela situação que Abraão estava vivendo lá no Neguebe. Mas Deus, mesmo assim, fez com que a vontade dele, a vontade soberana dele, fosse exercida ali na vida de Abraão, por conta das promessas até que Deus tinha feito, lá alguns anos antes para Abraão, né, quando mandou sair da terra dos pais lá, e tudo o que aconteceria com Abraão então depois. Irmãos, nós devemos sempre zelar pelo nosso testemunho cristão, testemunho de filhos e servos de Deus. É vergonha sermos advertidos por uma pessoa que não conhece a Deus. Imagine a situação e darmos testemunho totalmente errado nesses casos. Precisamos zelar pelo nosso testemunho de cristão para não desonrarmos o nome de Deus. Precisamos estar sempre atentos para que não caiamos em tentação e acabemos pecando e desagradando a Deus. Precisamos ter consciência que o melhor caminho a seguir é sempre o caminho da obediência a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e sempre atentos para ouvir a voz de Deus. Como é que a gente consegue ouvir a voz de Deus? Através da palavra de Deus, meditando, estudando a palavra de Deus, orando, buscando a Deus em verdade, procurando a ouvir sempre a voz de Deus, conforme a palavra dele nos ensina. Então, meus irmãos, podemos aprender com esse exemplo do vacilo de Abrão, que devemos sempre depender de Deus, sempre falar a verdade e buscar agir sempre de forma irrepreensível, segundo a palavra de Deus. Amém? Que Deus derrame, então, meus irmãos, sobre nós sua maravilhosa graça, através de Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, para que consigamos seguir conforme a palavra de Deus nos ensine. E assim, esperar aquele dia de glória, lá quando iremos para o céu, estar lá com Deus, né, e nesse momento de glória e de alegria na presença dEle. Amém? Vamos orar. Deus bendito, obrigado, Deus, porque a Tua palavra fala profundamente aos nossos corações, ó Deus. Deus, queremos sempre andar de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus planos para as nossas vidas. Queremos Te conhecer mais e mais. Queremos Te adorar verdadeiramente, ó Deus. Ó Deus, Tu és o único Deus digno de louvor e adoração. Deus, tira de nossas mentes e de nossos lábios, ó Deus, qualquer mentira, qualquer sentimento de engano, Deus, que queremos fazer. Mas que nos lembremos sempre, ó Deus, da história de Abraão aqui, ó Deus, que pecou. Com esse pecado houve consequências, ó Deus, mas a Tua maravilhosa graça esteve sempre presente na vida dele, assim como está nas nossas vidas, ó Deus. Isso é maravilhoso, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque temos esse privilégio, ó Deus, de sermos chamados Teus filhos e podermos andar nos Teus caminhos, ó Pai. Guarda os nossos corações, é assim que oramos em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém.